Tema de hoje, as tentações da vida. Como escapar das tentações da vida? Todos são tentados a alguma coisa. E em primeiro lugar, eu quero deixar claro aqui, quando a gente fala de tentação, eu quero deixar claro aqui que o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal que Adão e Eva comeram, não foi maçã. Porque é incrível, você põe na internet lá, imagens de tentação, aparece cobra e maçã, cobra e maçã, cobra e maçã, é incrível. Aí eu procurei até uma imagem que pudesse mostrar algo diferente, porque... Então o fruto que eles comeram não foi maçã, tá, gente? Então pode comer maçã sossegado. Você que é tentado a comer maçã de vez em quando, pode comer sossegado, sem problema nenhum. Foi um outro tipo de fruto, tá? A tentação, ela existe para todos nós. Nós somos tentados diariamente. A todo momento nós somos tentados. E interessante que essa palavra tentação, a raiz dela no dicionário, ela quer dizer o seguinte: empregar meios para se obter o que deseja. Uma outra definição do dicionário português para a palavra tentação é pôr à prova, experimentar. Também o dicionário define tentação como indução, instigar, seduzir para o mal, criar desejos em. Essas são as definições que o dicionário dá para a palavra tentação. E todos nós, como eu disse, somos tentados. E quando eu digo todos nós somos tentados, o nosso mestre Jesus, o nosso Senhor e Salvador, também foi tentado. Como é que Jesus lidou com a tentação? Nós vamos ver isso, é um texto muito conhecido, eu gostaria de ler com você, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler juntos no livro de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. O livro de Mateus, o livro de Lucas também relata essa tentação de Jesus. Ele foi tentado também em algumas questões dentro de sua vida. Como eu disse, um texto muito conhecido, mas nós vamos relê-lo para, quem sabe, Deus nos capacitar através da sua palavra de uma forma nova, diferente, em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, se tiver alguém do teu lado sem Bíblia, você puder repartir a leitura, a partir do versículo 1, diz que então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para quê? Para ser tentado pelo diabo. Então, a primeira questão aqui, o diabo é que tenta, tá? 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Versículo 3, o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, versículo 6, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. E por que ele sugeriu isso? Por que ele tentou Jesus nessa área? Porque está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 7, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 8, depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor.
Versículo 9, ele lhe disse: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Versículo 10, Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. 11, último desse que quero ler. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Jesus foi tentado em 3 áreas aqui. A gente já estudou no passado sobre isso. Mas a questão é que Jesus também foi tentado. E a palavra de Deus, a Bíblia ensina, acompanha aqui no telão, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago deixou claro algumas questões relacionadas à tentação. Ele disse: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Versículo 14, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Versículo 15, então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então Tiago deixou claro o seguinte: Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo, ele é o tentador. Jesus deu uma das definições que Jesus deu para o diabo, é que ele era o tentador. Ele é que tenta. Ele cria situações, ele mostra situações, ele aproveita de situações. Por isso que já estudamos aqui que tem coisas que acontecem na nossa vida que é com a permissão de Deus, e a gente tem que aprender a definir, e para aprender a definir o que é de Deus e o que não é, nós precisamos ter um relacionamento com Ele, nós precisamos conhecer a palavra. Está bem claro aqui, quando Jesus foi tentado numa área em que ele estava mais debilitado, 40 dias sem comer, ali jejuando, dia e noite, a primeira coisa que ele faz, ou que vem provavelmente no coração dele, depois de terminar um jejum de 40 dias, é: preciso comer. Aí vem o diabo e tenta, lembre-se aquilo que eu falei do dicionário, instiga, seduz, induz, cria um desejo, ou pelo menos tenta criar um desejo no coração de Jesus, para que ele ore segundo a Bíblia. Porque tinha textos que dizia exatamente o que ele falou aqui. Olha, está escrito que se você der ordem a essas pedras, elas podem se transformar em pães. E Jesus, que tinha uma mente bem treinada, ele responde baseado na Bíblia. Ele diz: olha, mas também está escrito: nem só de pão viverá o homem. Viverá sim de toda palavra que sai da boca do seu Deus. Ou seja, Jesus rebateu as tentações que adviram sobre ele usando a Bíblia, usando a palavra. Por isso que é importante, a gente preza aqui na nossa comunidade por estudar a palavra, e por estudar a palavra a gente conhece. Eu já falei aqui, Deus permitiu que tudo de bom ou de ruim que aconteceu no passado com os seus servos fosse descrito aqui, cada detalhe. Gente que se deu bem, gente que se deu mal, gente que pecou, gente que resistiu ao pecado, gente que era a pessoa que abençoava, gente que amaldiçoava, gente que roubou, gente que foi fiel, enfim, está tudo registrado na palavra. E por que Deus deixou tudo isso registrado? Por que Ele permitiu? Justamente para a gente ler a Bíblia e estudar. Existem várias áreas que, como Tiago, nesse texto que nós lemos, tem várias áreas que nós somos tentados. E o diabo, meus irmãos, ele está nessa terra aqui há mais de 5, 6 mil anos, rodando a terra. Engana-se aquele que acha que o diabo está lá no inferno, tal, né? Com o tridente, furando as pessoas. Você vai ver, agora a eternidade, eu vou castigar você. Engana-se. Porque está bem claro no livro de Jó. O diabo, ele rodeia a terra. E quando ele se apresenta diante de Deus, Deus fala: de onde você vem? Ele falou: de rodear a terra e passear por ela.
Então o diabo, ele está passeando, rodeando a terra com milhares e milhares dos seus demônios, tentando, de alguma forma, seduzir a humanidade. Mostrando, por exemplo, existem pessoas no Brasil que são chamadas, consideradas satanistas, pessoas que adoram o diabo, porque a mesma oferta que ele fez para Jesus, ele faz para muita gente hoje. Ele ofereceu para Jesus aqui, olha, contempla o esplendor daqui disso tudo. Contemplou? Contemplou. Bom, eu vou te dar tudo isso se você se prostrar e me adorar. Jesus, mente treinada, ele falou, você tem que adorar só a Deus, a Ele que você presta culto. Só que tem gente que por causa do seu desejo de poder, e nós vamos ver isso hoje, ele infelizmente acaba sendo seduzido. Ele acaba cedendo. E quantas pessoas hoje que, por exemplo, estavam numa igreja evangélica, de repente saem e vão buscar em outra religião soluções para a sua vida, algo melhor, sabendo que ele já passou por lá, já passou por outros lugares, a última instância foi Jesus, conheceu Jesus, Jesus teve misericórdia, salvou, purificou, curou, libertou, aí a pessoa vem para a igreja, só que passa um tempo e ele acaba voltando para a mesma situação. Por quê? Porque o diabo tenta. Ele tenta de que forma? Eu já falei isso aqui, o diabo é o maior ilusionista que existe na face dessa terra. Ele cria situações para você e eu cairmos nas tentações. Tem pelo menos 4 questões que a Bíblia fala bastante, que eu gostaria de estudar com os irmãos nessa manhã, para a gente tomar muito cuidado. Primeira tentação que quero estudar com vocês hoje, que a Bíblia fala bastante, é sexo ilícito. Nós estamos vivendo num tempo, meus irmãos, que sexo hoje já não é mais algo reservado a homem e mulher. Felizmente hoje é homem com homem, mulher com mulher, homens com animais, mulheres com animais. A coisa hoje está num nível que, segundo a Bíblia, a gente entende que Jesus está para voltar. O nível que está chegando a imoralidade sexual hoje no mundo é terrível. Nunca você viu, nos dias atuais principalmente, tantos homens, ou pelo menos se dizendo homens, tornando-se homossexuais. Aquela história de, tem um monte de homens saindo do armário, é a expressão que se usa hoje. E tem um monte de mulher, que aquela mulher bonita, mas de repente quando vai ver ela fala, eu gosto de homem, ou eu gosto de mulher, quer dizer. Nunca se teve tanto como se tem hoje isso. Nunca se teve tanto relacionamento sexual como se tem hoje. Tanta promiscuidade que se tem hoje. Hoje, jovens de 12, 13, 14 anos já estão praticando sexo normalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E eu já falei que isso não é normal. Isso pode ser comum hoje. Normal é não fazer. Normal é ter sexo depois do casamento. Isso é bíblico e é bênção de Deus. Fora do casamento, sexo é ilícito. Não adianta quererem dizer que a Bíblia mudou, que as coisas mudaram. Não, isso não mudou. O que está escrito na Bíblia é uma coisa que nós temos que prezar, porque ela está escrito na Bíblia. Então nós temos que tomar cuidado, porque o diabo hoje, para seduzir pessoas, ele está criando de todas as situações. Por exemplo, você liga a televisão hoje, você assiste um filme, uma novela, você assiste uma propaganda, tem sempre um fundo mostrando ou uma mulher seminua, ou um cara seminu, ou 2 homens se beijando, ou 2 mulheres se beijando, ou a mulher com a parte de cima com os seios à mostra, ou às vezes só de roupa íntima. Você vê hoje assim, normal. Você vê pela internet, por exemplo, aconteceu a semana passada no Rio de Janeiro, uma moça que foi estuprada por 33 camaradas, que ficou, coitada, a menina deve ter ficado traumatizada. Aí o imbecil ainda grava aquilo e põe na internet, bem feito, porque foi preso. Mas ainda assim você vê que o sexo hoje, as pessoas não estão mais satisfeitas com o seu parceiro, com a sua parceira, está sempre buscando mais, sempre vivendo mais. Tem uma propaganda, eu estava assistindo ontem, uma propaganda de noite, antes de dormir, uma propaganda de um carro, que é o Renault, acho que é o Renault Sandero, se eu não me engano, é um carro aí.
e a moça, ela tá com o cara guiando, ela fala, pô, o cara bacana, tal. A propaganda é do carro, mas ela fala, esse cara é bacana. Aí de repente passa um outro Renault Sandero, se eu não me engano é o Renault, e passa com uma prancha em cima, o cara passa o cara que ela está do lado ou dentro do carro dirigindo, aí ela olha e fala assim, pô, mas tipo assim, aquele ali é melhor. Aí passa a propaganda, a mulher com o cara, agora a prancha em cima, aí de repente ela fala, pô, esse carinha é legal, de repente passa um outro carro, mais bonito também, do mesmo modelo, mas um modelo melhor, com outro cara dentro, aí a propaganda continua, ela já está com esse cara, e por último ela passa sozinha com o melhor carro que tem dessa geração acho que de Renault, se eu não me engano, desse modelo, ela passa nele sozinha dizendo, não, melhor eu estou assim. Sabe qual foi a minha palavra no final dessa propaganda? Verdadeira galinha. Foi o que eu falei. Para mim, eu não prestei atenção no carro. Eu prestei atenção na atitude da mulher. Que é o que você tem hoje. Se você acessa a internet, acho que esses dias, ano passado, é incrível, irmãos. Eu estava mostrando para minha esposa. A gente estava conversando, eu falei para ela, olha que interessante. Por exemplo, você pesquisa imagens assim. A gente estava pesquisando imagens no começo do ano, se eu não me engano. Eu, com o rapaz do site que faz, eu pesquisei algumas imagens assim. Imagens de plantação de trigo. Beleza, você clica, aparece um monte. Aí você vai escolhendo, baixando. De repente, no meio da plantação de trigo, tem uma moça de biquíni. É incrível, é incrível. Você começa a pesquisar alguma coisa de um determinado assunto, no meio desse assunto aparecem outras coisas. Quer dizer, a coisa hoje está de um jeito que, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos acabar sendo seduzidos por isso. E se a gente olhar para a Bíblia, quando a gente fala de sexo ilícito na Bíblia, a gente lembra de vários casos. Pessoas, por exemplo, como Davi, que cobiçou uma mulher que estava tomando banho na casa dela, e ele no alto do seu palácio, ele observa, justo naquele dia ele não foi guerrear, aí ele sai, está lá olhando, de repente ele vê, porque era alto, vê as casas, a mulher lá no quintal dela, murado, mas por cima ele viu a mulher se purificando, porque ela tinha acabado de sair daquele período menstrual, estava se lavando com as suas concubinas e tal. Ele vê, ele fala, pô, mulherão, meu. E acaba pecando. Porque o diabo, ele mostra isso, ele seduz. Outro caso, Salomão. Salomão chegou a ter 700 mulheres e 300 concubinas. Meu irmão, para pensar nisso. Por que um cara que tem tudo, que tem uma sabedoria ímpar, precisa ter 1000 mulheres? Para quê? O que aconteceu com Salomão? Com o passar do tempo, essas mulheres levaram ele a criar altares para os deuses que elas serviam. E no final da vida, Salomão, ele escreve assim, olha, tudo isso é vaidade, besteira. Perdi meu tempo atrás disso. Outro na Bíblia que foi seduzido, e esse foi seduzido mesmo por uma mulher, Sansão, que foi seduzido por Dalila. Ele se apaixonou por ela, de tal forma que ela conseguiu, depois de algumas tentativas, arrancar. Você vê que a paixão deixa o cara louco, besta. O cara fica cego. Porque ela queria arrancar uma informação preciosa da vida dele. Ela se deitou com ele, ela trouxe prazer para ele, depois ela tenta seduzi-lo, dizendo o seguinte, escuta, me conta o segredo. Ele brinca uma vez, brinca a segunda vez, brinca a terceira vez. Na quarta vez ele já está com o coração tão apaixonado que ele fala, não, o meu segredo é esse. E de repente entram os guardas, ela diz qual é o segredo, ele é preso, cortam o cabelo dele, mas não foi por isso, por causa do cabelo, e sim, diz o texto, que naquele momento o Espírito de Deus que estava sobre ele saiu, foi embora, ele foi preso, subjugado, furaram os seus olhos e disseram, está aí, ó, o grande lutador de Israel, do povo, cadê? Por quê? Porque o diabo sabia que Sansão tinha uma quedazinha por mulheres. Irmão, o diabo está rodeando a terra. Enquanto eu e você estamos nas nossas casas, assistindo televisão, acessando internet, conversando com pessoas, andando na rua,
Ele é esperto. Ele sabe para onde a gente olha, que tipo de olhar a gente vê. Ele está 5.000 anos olhando os caras na terra. E não só de homem não, estou falando de mulher também. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos cair nessa cilada do diabo. Nós vamos ser induzidos a viver isso, o que o mundo vive lá fora. Gostaria de ler um texto com vocês para o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos ler juntos em 1 Coríntios capítulo 6, por favor. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, cidade de Corinto, era uma cidade portuária, era uma cidade cheia de pecado, cheia de prostitutas. Essas prostitutas, elas iam se convertendo ao longo do tempo, por isso que quando elas se convertiam, quando elas eram batizadas, elas passaram até a usar um véu para diferenciar as mulheres que eram cristãs convertidas, ex-prostitutas, das que ainda continuavam na prática da prostituição. Então ele aconselha uma igreja próximo de um porto, cheia de imoralidade sexual, ele vai lá, abre uma igreja, deixou alguém cuidando, e ele escreve para a igreja, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, ele diz o seguinte: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, e 10, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então não adianta dizer assim, hoje em dia qualquer um entra no reino de Deus. Não. Por quê? Versículo 11. Assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Amém? Quem foi purificado, quem foi lavado, quem foi santificado aqui? Amém. No dia que eu aceitei Jesus, isso aconteceu. Aí ele fala, gente, ele escreve o perigo da imoralidade. Como é que ele começa dizendo, versículo 12, tudo me é permitido. Eu posso acessar a televisão, internet, assistir isso? Lógico que eu posso. Mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Aí ele dá uma explicação interessante, versículo 13. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Versículo 14, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. 15, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Ele faz uma analogia, ele diz, tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem, 16, que aquele que se une a uma prostituta é um só corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. 17 ele diz, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aí ele aconselha 18, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Versículo 19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? 20 últimos que quero ler, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Paulo disse para a igreja de Corinto, que serve para a igreja do século 21.
Não sei se você sabia, mas você no dia que aceitou Jesus, você deu a sua vida para Ele. Você não é mais de si mesmo. Eu e você agora somos de Jesus. Amém? Você tem esse entendimento? Por isso que Paulo fala. Já que vocês foram comprados por um alto preço, vocês não podem agora pegar o seu corpo. E por isso que Jesus falou para a gente tomar cuidado com os olhos. Porque os olhos são a candeia do corpo. Os olhos, se eles forem bons, ele vai trazer coisas boas. Se ele não for, o seu corpo será ruim. Quer dizer, a verdade que Paulo está querendo mostrar aqui é: toma cuidado, gente. Que o diabo, principalmente no século 21, com toda a informação que se tem, ele vai querer levar, induzir eu e você a cometermos pecados no nosso corpo. E é muito importante entender aqui, um adendo aqui, é muito importante entender, na versão antiga da Bíblia ele usa essa expressão que nem os fornicadores, quem leu a versão antiga fala isso, os fornicadores. O que é a fornicação? É sexo entre pessoas solteiras. E nem adultério. Adultério é sexo de uma pessoa casada com outra, ou uma pessoa solteira com uma casada. Nenhum destas duas opções entrará no reino de Deus. Então não adianta ficar pensando nesse mundo atual, na imoralidade que existe, que sexo entre pessoas solteiras, agora é aceito nas igrejas, agora a gente aceita, porque coitado, né? Os jovens, eles são tão tentados. Então, o que Paulo fala? Meu filho, minha filha, vai e casa. Você está abrasado, você não aguenta mais? Você está doidão? Não aguento mais. O que você faz? Casa. Porque se você casar, você vai viver uma vida sexual abençoada por Deus. Em outro texto, Paulo fala sobre isso. Agora, a imoralidade que se vive no mundo de hoje, pode ter certeza, meu irmão, e toma cuidado com isso. Isso serve para mim e para você. A imoralidade que se tem no mundo de hoje vai deixar muita gente fora dos céus. Tem muita gente que pensa que vai entrar no céu, mas está vivendo imoralidade sexual. Se Jesus voltasse hoje para buscar a sua igreja, muita gente ficaria de fora. E se você está vivendo nessa prática de sexo fora do casamento, ilícito, o conselho que eu te dou é arrepender-se. Arrepender-se, segundo o dicionário, é um pesar sincero de algum ato, é contrição, é mudança. Isso quer dizer arrepender. Não adianta nada você vir aqui no domingo, oh Deus, eu me arrependo do meu pecado. Segunda-feira você vai para um motel de novo com a namorada, com o namorado, com o noivo, com a noiva. Você vai continuar no mesmo pecado. Você tem que se arrepender. Lembre-se, ninguém é tentado acima de sua capacidade. Isso é bíblico. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, acompanha aqui no telão, versículo 13, ele escreveu: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Ou seja, quando você tem uma mente treinada, você foge da imoralidade sexual. Isso derrubou Sansão, derrubou Salomão, derrubou Davi e já derrubou milhares de pregadores do Evangelho e de homens cristãos, de mulheres cristãs dentro das igrejas. Já derrubou milhares. Então toma cuidado, porque o diabo está aí rodeando a gente e oferecendo. A gente precisa tomar muito cuidado. Amém, irmãos? Amém. O antídoto disso na Bíblia, um grande exemplo. Jovens aí principalmente. Gênesis 39, 10, 11, 12. Acompanhe aqui. Aquela mulher do chefe da guarda que vivia tentando José. Ela insistia com ele todos os dias. Embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então, um conselho para o jovem: você gosta de uma mina, a mina está caindo em cima de você, está quase
Me permita essa expressão aqui que eu já falei, né? De um pastor que o filho dele estava nessa situação de 15 anos, uma menina de 15 anos estava sentando no colo dele já. Está nessa situação? Fuja. Nem fica perto. Evita, para você evitar pecar. Versículo 11, um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados se encontrava ali. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela. Preferiu ir embora de roupa de baixo, fugir do pecado, do que aproveitar da situação e falar assim, fazer o quê? Eu estou aqui preso, meus irmãos me venderam, estou longe do meu pai e da minha mãe, a minha vida não tem nada, eu sou escravo, então agora eu vou curtir a vida doidado. Não. José tinha na sua mente bem treinado assim, tem um Deus vivo. Esse Deus anda comigo todo momento, Ele está comigo, Ele merece respeito, eu respeito o meu Deus, eu sei que Ele tem um futuro garantido para a minha vida. Amém? Segunda parte, que a Bíblia fala bastante de pessoas que foram tentadas, e o diabo tenta. Dinheiro. Eu tenho um amigo meu que ele me disse uma vez, ele conhece um grande pregador no Brasil, ele disse, olha, aquele cara, pregador, mulher nunca vai derrubar ele, mas dinheiro, se bobear, o bicho cai. Que dinheiro também tem esse poder de seduzir pessoas. Tem exemplos na Bíblia clássicos, Ananias, Safira, que mentiram, não precisava mentir, mas por causa da ganância do coração, ou do medo de não ter nada no futuro, eles acabaram mentindo e morreram os dois. O moço de Eliseu, que quando Eliseu dá a ordem para Naamã, vá lá no rio, se banhe 7 vezes, na 7ª você será curado. E aquele homem foi, obedeceu, mesmo contrariado, foi curado. Aí ele volta e fala, Eliseu, eu quero te agradecer, eu vou te dar isso que eu trouxe aqui, essas riquezas para você. Ele falou, não precisa, pode levar embora. A bênção de Deus vem de graça, eu não preciso de nada disso, Deus me sustenta. E ele foi embora e no meio do caminho, o moço de Eliseu se esquivou, e pensou, meu patrão é besta, né? Ele não quis, eu vou lá pegar algumas coisinhas. E ele foi, parou no meio do caminho, aquele homem, e disse, olha, o meu chefe lá, o meu senhor, mudou de ideia. Ele falou para o senhor dar algumas coisinhas. Ele falou, beleza, escolhe aí. Vamos pegar isso aqui, beleza, pode levar. E voltou, foi para sua casa, escondeu, e depois foi lá com aquela carinha de anjo, com a auréola em cima assim, né? Parecendo um anjinho, chegou lá diante de Eliseu. Eliseu falou assim, você pensa que eu não vi o que você fez? Estou sabendo. Meu espírito acompanhou você, Deus já me falou, meu filho. A lepra que estava em Naamã agora vai vir sobre a tua vida para você largar a mão de ser besta, ganancioso. E ficou leproso e saiu e foi embora. Lembra-se de Judas Iscariotes? Por 30 moedinhas, ele vendeu Jesus. Meus irmãos, essa questão de dinheiro hoje mexe com as pessoas. Dinheiro hoje ilude pessoas. Tem crente que vai na igreja para pedir dinheiro para Deus. Em vez de pedir graça, misericórdia, dons, pede dinheiro. Dinheiro acaba, mas a misericórdia e a graça de Deus não acaba nunca. Não deixa o diabo te seduzir com dinheiro. Tem gente gananciosa dentro das igrejas. Tem gente que vive atrás em função de dinheiro. Para com isso. Confie no Senhor, trabalhe honestamente, estude. Deus vai abrir portas, Deus vai te sustentar, Deus vai mandar, Deus vai mover. De alguma forma Deus vai fazer. Não seja ganancioso. A Bíblia está repleta de textos. Eu podia citar e vou citar alguns. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. O homem mais rico da terra na época, Salomão escreveu, quem ama o dinheiro jamais o terá suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Quando Paulo deixou Timóteo, que era o seu pupilo, que ele cuidava, ele ensinou, deixou como pastor de uma igreja, ele escreveu para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10, ele disse, os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilhas,
e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Aí você fala assim, pô pastor, então eu não posso ser rico? Ao contrário, Deus quer que eu e você sejamos ricos. Então por que a gente não é rico? Porque Deus conhece o meu e o teu coração. É bem provável que quanto menos tivermos, melhor será. A pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte, para que eu quero ser rico? Por que eu quero que Deus me deixe rico? Para comprar um carro, ter uma coleção de carro, uma coleção de casa, uma coleção de mulher, uma coleção de sapato, uma coleção de vestido, uma coleção de viagens, uma coleção daquilo. É para isso que você quer ficar rico? Pode tirar o cavalo da chuva, só se você roubar ou enganar alguém. Se depender de Deus, você não vai ficar rico. Agora, se você tiver no teu coração uma mente treinada dizendo o seguinte, Senhor, apesar de todo o dinheiro que o Senhor me der, eu vou abençoar pessoas, eu vou abençoar a tua obra. Deus, o Senhor vai ver o que eu vou fazer. E Deus conhece o coração. Porque eu conheço o crente rico. Eu conheço o crente rico. Só que na hora de fazer o cheque, ele faz o cheque de 10, de 20, de 30, de 100, sem pestanejar. Ah, porque ele é rico. Não, porque ele tem um coração abençoador. E Jesus falou, quanto mais você der, mais Deus vai te dar. O problema é que quando você pega o dinheiro, você fala assim, meu Deus, é muito de dar dízimo. Pô, eu ganho 5 pau por mês, dá 500 pau de dízimo, é muito. Pô, eu ganho 20 pau por mês, dá 2.000 de dízimo, é muito. Pois é, continue assim que você vai ver. Você vai continuar sempre nessa ciranda de dificuldades. Porque Paulo disse a Timóteo, toma cuidado, que aqueles que querem ficar ricos, e o diabo sabe. O diabo conhece. Amém, irmãos? O que nós falamos no começo? O diabo está sempre rodeando a gente. Aí ele vê a sua expressão. Fala mulher, você fica assim. Fala dinheiro. Dinheiro? Igual o tio Patiz, até sai cifrão do olho assim. Ele fala, é esse que eu vou pegar. Ele induz você. Ele cria situações para que você caia que nem um pato. E não dependa mais de Deus. Igual o loto. Quantos crentes, aqui acho que não tem nenhum, claro, mas quantos crentes vê aquela placa assim na frente da lotérica, Mega Sena acumulada, 25 milhões. Quanto que eu vou gastar para ganhar 25 milhões? 10 paus, 5, 20. Pô, eu vou lá, então, fazer uma fezinha, né? Vai que dá um azar e eu ganho. Esse é jogo de azar, não é jogo de sorte, é jogo de azar. Só um ganha, os outros são tudo azarado, né? Então, vou lá, fazer uma fezinha. Qual a informação que eu, cristão, estou falando para Deus? Estou passando para Deus, aquela informação subliminar. Eu estou dizendo para Deus o seguinte, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é dono da prata do ouro, tua palavra fala sobre isso, mas eu vou ajudar o Senhor a me ajudar. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer é o seguinte, Deus precisa de ajuda para abençoar a minha vida, a tua? Agora, o diabo sabe, se você é doidão por dinheiro, você vai cair, toma cuidado. Terceira questão na Bíblia que se fala muito. O apóstolo Paulo falou sobre isso, outros infelizmente sofreram problemas em relação a isso. Falamos sobre sexo ilícito, falamos sobre dinheiro. Terceiro, poder. Tem muita gente hoje que deseja o poder. Poder de controlar, o poder de mandar, o poder de ser o dono, o poder de fazer. E mesmo a Bíblia está recheada de gente assim. E o diabo sabia, esse cara quer poder. Inclusive tem gente na cúpula do nosso governo que quer poder. Que um dia deu a alma para o diabo para ter poder. E eu não sei por quanto tempo vai durar esse poder. Mas todo o poder pertence a Jesus. Por isso que eu fiz questão de orar há pouco aqui, dizer, Senhor, livra o Brasil desses corruptos. Porque conseguiram tirar a Dilma, mas é o mal lavado falando do sujo. Porque os que tiraram ela estão pior do que ela. E eu falei semana passada aqui, vocês lembram na mensagem, tem muita coisa para ser revelada.
E vocês viram o que aconteceu essa semana. E vai se preparando, porque tem coisa pior ainda. Porque o que existe de corrupção por conta de poder e dinheiro nesse país é um negócio de outro mundo, é um negócio satânico mesmo. Mas eu tenho fé que Deus ainda vai libertar o Brasil disso em nome do Senhor. A palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 19, acompanha aqui no telão, versículo 11. Diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais de Paulo, ou que Paulo usava, eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Versículo 14, os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes do sacerdote dos judeus. 15, um dia, o espírito maligno respondeu para eles: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? 16, então o endemoniado saltou sobre eles, os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa nus e feridos. Um pegou 7 e, como diria no Nordeste lá, regaçou. Por quê? Porque os caras viram Paulo fazendo milagre e tal. Oh, quero esse poder. Eu vou lá pegar esse poder. E ele pegou, foi, e o que aconteceu com isso aí? Um outro caso na Bíblia, interessante que, se você falar de poder, eu citei há pouco, só para registro, Lucas capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. O diabo levou Jesus a um lugar alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse: eu te darei toda a autoridade, poder sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. 7, então se você me adorar, tudo será teu. Aí Jesus responde, está escrito, adore o Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. O que o diabo fez? Ele deu uma cartada. Ele falou assim, olha, você está vendo toda essa coisa aqui? Isso é meu, isso foi me dado, e eu posso dar a quem eu quiser. Irmão, mentira. Mentira. Por quê? Porque o diabo não tem poder nenhum. A autoridade e o poder pertencem a Jesus. Ele não tem poder. Então por que ele falou isso? Para seduzir, para induzir. E tem muita gente que por causa de poder, por causa de ter as coisas e tal, ele se submete. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque tem crente saindo de igreja, é a 4ª questão que eu quero tratar e última nesta manhã, que está cheio de exemplos na Bíblia, não tenho mais tempo para falar, que é posição social, posição dentro da igreja, posição de destaque, posição no mundo. Tem gente que se mata por isso. Por quê? Porque o tentador, o diabo, ele tentou ser igual a Deus. Ele quis se equiparar a Deus, ele quis ser igual a Deus. O texto que revela isso, está bem claro na Bíblia, ele diz que olhou e viu o seguinte, poxa, esse negócio de estar sentado num trono, de ter todo o poder do universo, de ter milhares de anjos, de arcanjos, cantando, tocando, movimentando-se em volta do trono, cantando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pô, isso é demais. E diz que nesse dia o coração dele pegou e Deus o baniu dos céus. Ele quis ser igual a Deus, e por conta disso, dentro das igrejas hoje, tem muita gente que está sendo tentada. Quantas igrejas hoje estão sendo abertas por aí? Pastor, mas não é bom abrir igreja? É, desde que seja aberta igrejas, dentro da regulamentação, das leis, das normas, e igreja que seja aberta assim. Deus falou para abrir, Deus deu condições para abrir. Não aquela igreja que o cara está na igreja lá, e ele fala assim, esse pastor é fraco. Eu sou melhor que ele. Pastor, aí, se eu pregasse, se eu fosse o cara aqui, essa igreja aqui já tinha arrebentado. Quantos hoje quer tomar o lugar do pastor?
Quantos hoje quer tomar o lugar do líder? Quantos hoje quer tomar o lugar da pessoa que está lá na empresa? Os caras vão ver, um dia eu vou ser chefe, ele vai ver. É assim que você quer ser chefe? Está lascado. A verdade, meus irmãos, na Bíblia, como eu disse, está cheio de exemplos. 2, 3 aqui rapidamente. O primeiro deles está em Números capítulo 12, versículo 1. Miriam e Arã começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E por que ele se casou com a mulher etíope? Porque a mulher dele morreu, ele conheceu o outro e casou. Aí os seus irmãos chegam e falam, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também ele não tem falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. E eu conversava sobre isso com meu filho, minha nora, na sexta noite. Com a minha esposa junto, claro. E dizia para eles, eu louvo a Deus, e eu falo isso para a glória do Senhor. Eu falo para a glória de Deus, tá, irmãos? Eu não quero me engrandecer, porque você sabe, eu nunca fui disso. Mas eu louvo a Deus porque eu tenho um ministério abençoado. O meu ministério é um ministério abençoado, eu tenho plena convicção disso. E isso reflete na igreja. A igreja é uma igreja abençoada. Esse pessoal aqui, Miriam e Arão, eles estavam do lado de Moisés, que tinha um ministério abençoado. Aí eles acharam o seguinte, só porque Moisés casou, agora Deus fala para ele, não, nós também temos um ministério abençoado. Sim, mas tem liderança, você tem que aprender a respeitar. Eles não respeitaram. Versículo 3, quando o Senhor ouviu isso, ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. Os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente e ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando há entre vocês um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões, em sonhos falo com ele. Mas não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram vocês criticar meu servo Moisés? O que vocês tinham que falar? O que vocês tinham que criticar Moisés? Eu falo por vocês sim, mas Moisés é outro esquema. Moisés é face a face. Moisés é um cara fiel. Só faltou Deus falar assim, lava a boca quando vocês forem falar alguma coisa do meu servo Moisés. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E o diabo sabe. Porque tem gente que está na igreja e está assim, ai meu Deus. Toma cuidado. É melhor você chegar e falar assim, pastor, eu gostaria de ir para uma outra igreja, que Deus me abençoe lá, do que você ficar aqui e ficar assim, eu ainda vou tomar o lugar. Eu acho que está acabando a bateria aqui, viu, Juliana? Eu ainda vou tomar o lugar, eu ainda vou, esse pastor aí, esse líder, toma cuidado. O rei Uzias, presta atenção, eu não tenho tempo de colocar o texto aqui, mas o rei Uzias, lá atrás, por ser rei, é interessante que o texto diz, segundo Crônicas 26, que ele começou a reinar com 16 anos de idade, no lugar do seu pai. Aí ele fazia o que o Senhor aprovava. E buscou Deus na sua vida, Deus o abençoou, Deus o fez prosperar. Aí no versículo 16, segundo Crônicas 26, diz, entretanto, depois que Uzias cresceu, ficou poderoso, aquele rei cheio de coisa e tal, ele ficou o seguinte, agora eu sou o cara. O que ele fez? Pegou, entrou no templo e foi querer sacrificar, adorar a Deus, como diz o texto. Pegou o incenso e começou a fazer e tal, e pá. Vou usar esse outro aqui enquanto isso. Diz o texto que ele, infelizmente, quando pegou lá o incensário, começou a adorar, os sacerdotes viram e falaram, você está doido? Você não pode fazer isso, tem toda uma preparação para isso, você tem que se preparar, você tem que se purificar, você tem que entrar na presença de Deus, não é um negócio para você fazer. E ele, eu sou rei. E de repente, diz que Deus viu aquela situação e feriu Uzias na testa com lepra, que era a pior coisa que tinha naquela época. Diz o texto que quando ele sentiu a lepra, ele não via a hora de sair, de fugir. Não via a hora disso.
Obrigado. E por que aconteceu isso com Uzias, que era um rei bom? Que o zoião cresceu. Eu sou o rei, eu sou o poderoso. Eu já falei aqui, meus irmãos, vou repetir para quem está aqui, para quem está assistindo, para quem está ouvindo. Não é só porque você prega bem, ou porque eu prego bem, não é só porque você tem um pouco de cultura, não é só porque você é isso, aquilo, que você é o melhor, não. Deus usou uma mula para falar, não vai usar eu, não vai usar você. Deus não precisa de gente, Deus precisa de pessoas que adorem, que o respeitem, pessoas humildes. Como disse Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 16, ele disse: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. O que ele está querendo dizer? Adote um comportamento humilde. Não é só porque você toca bem, canta bem, prega bem, ensina bem, que você é o máximo. Não, glorifica o Senhor, porque Deus te deu esse dom, esse talento, e use esse talento da melhor forma para glorificar o Senhor. Porque o diabo vai querer realmente seduzir a minha e a tua vida. Meus irmãos, para encerrar aqui, tentação é inevitável. Infelizmente, todos nós vamos ser tentados. É inevitável. E por que eu te digo isso? Voltando aqui, Tiago 1,13, por favor. Tiago escreveu: quando alguém for tentado, ou seja, todos serão tentados. Todos somos tentados. A questão não é se, mas quando. Um dia nós seremos tentados, de alguma forma, por alguma questão, que o inimigo está e conhece o nosso jeito. Nós precisamos prestar atenção, tomar cuidado. Porque a palavra de Deus também diz em 1 Coríntios 10, 12, aquele pois que pensa estar de pé, veja que não caia. Toma cuidado. A tentação, ela não vem de Deus, ela é maligna. É o diabo que tenta. E por último, ela é humana, ela é identificável. Dá para identificar quando é uma tentação. Então, o conselho que eu te dou nessa manhã, para a gente, não tenho mais tempo aqui, encerrar, é a gente tomar muito cuidado com as tentações da vida. Porque nós somos tentados sempre. No trabalho, no ônibus, no metrô, em casa. Pastor, mas eu sou tentado em casa? Toma cuidado. Davi foi tentado dentro da casa dele. Nós somos tentados por pessoas que estão ao nosso redor, derredor. Pessoas que querem que a gente se dê bem ou pessoas que querem que a gente se dê mal, principalmente. Nós somos tentados no trânsito a brigarmos, discutirmos. Nós somos tentados no emprego a falar mal. Eu fui tentado a minha vida toda quando eu trabalhava em bancos para falar mal. E eu falei mal, perdi o emprego, passei dificuldade, luta, até aprender a parar de falar mal. Quando o diabo me tentava, no outro banco que eu trabalhei, eu pegava o lerite, ele ia me tentar, falei: e aí, você não vai reclamar? Não, eu vou agradecer a Deus, porque Deus tem me dado sustento, o aluguel está pago, eu paguei o leite do meu filho, eu paguei as roupas e necessidades, supri as necessidades da minha casa. Por quê? Porque Deus abriu a porta para mim, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração. Eu reclamar, eu falar mal, eu não. O diabo quer tentar você. Você está doente aí, está vendo? Deus que pôs essa doença em você. E tem alguns crentes que falam: Deus pôs. Mentira. Deus pode até permitir. Talvez até Ele permita para a glória do nome dEle, para o nome dEle ser glorificado. Mas esse negócio, não, Deus vai te castigar, vai te fazer. Para com isso. Muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas são porque a gente tem um zoião. Seja por sexo, seja por dinheiro, seja por posição, seja por poder. E o diabo está aí vendo. A gente tem que tomar cuidado. Porque ele quer derrubar a gente. Mas graças a Deus, na Bíblia está escrita: maior é aquele que está em nós do que estes que estão no mundo. Amém? Crê nessa palavra? Vamos orar para Deus nos livrar?
Vamos ficar em pé juntos. O que Jesus ensinou naquela oração dominical? Qual foi uma das coisas que ele ensinou lá? Lembra? Oração dominical, bom dia, tudo bem? Terra chamando. Oração dominical. O que Jesus ensinou lá? Meu, vocês estão ruim de Bíblia, hein? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Esse é a nós aí é da Igreja Católica, tá? Que a Bíblia está assim: venha o teu reino. Seja feita. Que mais? Que mais? Não nos deixe, mas por quê? Amém? Jesus ensinou a gente a orar, porque ele sabia que nós seríamos tentados, mas ele está com a gente nessa manhã dizendo o seguinte: eu estou aqui contigo, tá? Você está precisando de dinheiro? Pô, confia em mim que eu vou te abençoar. Você está desejando crescer, ser maior? Ó, confie, porque vai chegar a hora tua e na hora tua você vai ser honrado. Amém? Pô, você está aí, olha, toma cuidado, porque o diabo quer te seduzir, mas eu supro as tuas necessidades. Feche os teus olhos por um instante. Eu convido você a que está aqui, você que está assistindo, você que está ouvindo, a refletir sobre isso. Porque Deus está com a gente. Jesus nos ensinou. Livra-nos da tentação, Deus. Que essa seja a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Você possa abrir teu coração agora e falar com Deus. De repente você até foi tentado esta semana que passou, tentado a tomar posições, a falar coisas, a pensar em coisas, a ver coisas que realmente não agradam a Deus. Encorajo você a pedir perdão se for o caso, e a pedir ajuda, dizer: Senhor, me ajuda, eu preciso mudar, Senhor. Me livra da tentação, me livra do mal. Aproveite, Deus está aqui, Jesus está aqui, fale com Ele. Este é o momento em nome do Senhor.